Nas últimas semanas, o mundo corporativo foi sacudido por uma série de anúncios que prometem mudar o rumo de gigantes como Toyota, Jack Daniels e Harley-Davidson. Essas empresas estão abandonando suas políticas de diversidade, equidade e inclusão. Mas por quê? Estamos vendo o fim da lacração no mercado ou apenas uma mudança estratégica? Depois de anos investindo em políticas que promovem a inclusão e diversidade, algumas das maiores empresas do mundo estão se afastando dessas iniciativas. Toyota, por exemplo, anunciou para seus 50 mil funcionários nos Estados Unidos que não participará mais de eventos ligados à diversidade, equidade e inclusão, focando agora em projetos voltados para educação nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o famoso STEM. Toyota não está sozinha. Jack Daniels e Harley-Davidson também cortaram laços com iniciativas DEI, após intensas pressões de grupos conservadores que ameaçaram boicotes. A Brown-Forman, empresa controladora da Jack Daniels, afirmou que, de agora em diante, não vai mais seguir índices de igualdade corporativa, e a Harley-Davidson também eliminou suas metas quantitativas de diversidade. Essas decisões foram, em grande parte, impulsionadas pela pressão de influenciadores conservadores. Rob Starbuck, uma das vozes mais ativas contra a agenda woke, chegou a afirmar que essas iniciativas estavam trazendo a sanidade de volta ao mundo corporativo. Para muitos desses grupos, as empresas estavam focando mais em questões sociais do que no crescimento econômico e na criação de empregos. A Ford foi uma das primeiras a se afastar dessas políticas, e logo foi seguida pela Caterpillar. O argumento? A hora agora é de focar em crescimento econômico e deixar para trás a militância do politicamente correto. Esse movimento não passou despercebido. De um lado, há aqueles que aplaudem as empresas por abandonarem o que consideram ser uma agenda desnecessária. Do outro, ativistas e defensores da inclusão dizem que essas políticas ainda são fundamentais para um ambiente corporativo justo e equitativo. Por outro lado, a indústria de filmes e séries vem sofrendo bastante com decisões idiotas para favorecer a agenda woke. Nos últimos anos, tem sido impossível ignorar a enxurrada de filmes e séries que acabaram sendo um desastre de bilheteria ou audiência. Muita gente aponta o dedo para algo que ganhou força recentemente, o foco excessivo em agradar uma certa agenda woke. Nos games, o cenário não tem sido muito diferente. Nos últimos tempos, vários jogos têm flopado justamente porque as empresas parecem mais preocupadas em lacrar do que em entregar um gameplay de qualidade. E isso não está passando batido pela comunidade gamer. Parece que, na tentativa de agradar uma minoria vocal, as empresas acabam se esquecendo da base principal de jogadores. Enquanto isso, jogos que focam em entregar uma boa história e uma jogabilidade envolvente, como Elden Ring ou Baldur's Gate 3, mostram que a fórmula para o sucesso não é complicar as coisas com lacração, mas sim voltar ao básico, fazer um jogo que seja divertido e envolva o jogador. E você, o que acha? Estamos vendo um retrocesso nas conquistas sociais ou essas empresas estão apenas se adaptando às demandas do mercado? A verdade é que o debate está mais quente do que nunca, e o impacto dessas decisões vai ressoar por muito tempo. Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais discussões como essa.